Ei, você sabe o que é punk rock? O movimento punk nasceu nos anos 70, parte como resposta direta ao pacifismo falho dos hippies, parte como revolta pura dos jovens da classe trabalhadora, que se viam cada vez mais dentro de uma organização social que estava contra eles, e precisavam quebrar esse molde através da contracultura. A cultura punk deu origem ao gênero musical punk rock, mas vai muito além disso. É sobre resistência à estrutura social e às condições impostas por esse pré-estabelecimento. É revolta e pensamento revolucionário anarquista. Acima de tudo, punk é uma questão de atitude. Agora, Superman você sabe o que é. Caso você seja um completo ignorante, como diria o Calvo Quadrinhos, ele foi criado em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster, inspirado nos heróis das histórias de ficção baratinha de revista, a chamada literatura pulp, principalmente no personagem John Carter de Marte, do Edgar Rice Burroughs, um cowboy do Velho Oeste que é teletransportado para Marte, onde a baixa gravidade do planeta o confere super força e a habilidade de saltar grandes distâncias. O Superman foi criado por dois judeus, filhos de imigrantes da classe operária, no contexto da Grande Depressão dos Estados Unidos. E vendo diversas injustiças e agonias sociais, a dupla decidiu criar um símbolo de esperança que luta pela verdade e justiça. Não à toa que seu alter ego seja Clark Kent, um repórter, que tem o dever de informar o povo a verdade. Teoricamente. O Superman é o super-herói dos super-heróis. Mesmo não sendo o primeiro, ele que inspirou o boom de quadrinhos da Era de Ouro. Ele que teve os primeiros desenhos, a primeira série de TV e a primeira franquia de sucesso no cinema, que além de sedimentar ele de vez como ícone da cultura pop, foi responsável por criar um molde para bons filmes de quadrinhos ali pra frente. O filme clássico de 78 do Richard Donner leva o material de base a sério e se orgulha da natureza absurda e brega dele. É feito para honrar e fazer jus aos quadrinhos, não tirar sarro deles. Mas, desde os anos 2000, o Superman tem visto uma queda em popularidade, pelo menos na sua forma mais pura. Smallville fez tanto sucesso e durou 10 temporadas porque focava nos anos de formação do personagem. Superman: O Retorno, que tentou restaurar a cronologia do Christopher Reeve, acabou sendo um filme chato e tributário demais para cair nas graças do público. E nos anos seguintes, uma lente pós-modernista foi aplicada ao Superman, tanto nos quadrinhos de Injustice, quanto no cinema com O Homem de Aço. Caralho, todo dia essa porra de Snyder Cut, velho. E nos personagens derivados dessa moda de Superman do mal, como Capitão Pátria e Omni-Man. A noção era de que o personagem estava preso no passado como um livro de regras de valores antiquados. Bom moço demais para ser levado a sério no mundo bruto e sombrio do Batman do Christopher Nolan. Sumiram com a cueca por cima da calça, trouxeram alegorias de Jesus Cristo para o personagem que, ao meu ver, não fazem muito sentido, considerando que seus criadores são judeus e ele é, na verdade, inspirado em Moisés. E, no geral, afastaram o personagem dos seus valores mais tradicionais. Na ótica pós-moderna, o cinema não tem espaço para um compasso moral voador. Todo herói morre lutando ou vive o suficiente para se tornar o vilão. Mas eu tenho um problema com essa visão. Esse pessimismo quase fatalista não faz bem para ninguém. E sinto muito ao Doomer de Twitter pode estar vendo esse vídeo, mas niilismo barato não faz você forte nem preparado para o mundo. Só mostra um sentimento de impotência perante a sua vida, uma frustração com uma estrutura social e suas muitas promessas falsas, mas nenhuma força de vontade para lutar contra ela. E sinto em lhe informar, mas você que se sente tão traído pelas promessas em excesso, saiba que essa promessa de promessa nenhuma também vai te trair. Só que é aquilo, né? A moda passa, e depois de mais de uma década, meu Deus, 2013 foi há 12 anos atrás, o público já tá cansado de tanta sombra, e talvez esteja na hora de um banho de sol. Superman do James Gunn é um filme que veio com um desafio imenso. Ser o pontapé inicial do DCU, provar que o James Gunn é um CEO competente para DC Studios, provar que o público ainda quer ver filme de super-herói apesar do mercado saturado, e provar, de uma vez por todas, que o Superman como personagem e ícone da cultura pop, em sua intenção original de símbolo de esperança, para o público atual cada vez mais cínico, ainda é relevante. E o mais importante, provar que o Superman não é chato. E olha, fico muito feliz em dizer que ele conseguiu. I'm Jimmy Gunn. Eu amei o filme, eu acho que o James Gunn fez aqui um milagre cinematográfico de uma escala antes vista só em Homem-Aranha do Sam Raimi, e essa comparação não para só na proeza técnica. Os filmes são muito similares em temática também, com os dois sendo romances de formação, ou essa palavra em alemão que eu não sei pronunciar, que é esse gênero literário que vai desde Apanhador no Campo de Centeio até Meninas Malvadas. Tanto o Homem-Aranha do Sam Raimi quanto o Superman do James Gunn são filmes que fazem a mesma pergunta. Who am I? You sure you wanna know?
E no caso de Superman e Homem-Aranha 2, Por que eu sou? O filme decidiu não explorar a história de origem do Kal-El e, ao invés disso, criar uma jornada totalmente nova para o personagem, para explorar mais a fundo a sua crise. E aqui a gente vê uma dose hilária de metalinguagem. O filme, que quer mostrar para o público que o Superman sempre foi um personagem interessante e não precisa de descaracterização para ser divertido, é justamente sobre ele passando por uma crise de identidade. A história começa quando o Superman interfere fora dos Estados Unidos. A Borávia, um país fictício dos quadrinhos da DC, está prestes a invadir o país vizinho de Arrampur. E a alegoria aqui não podia ser mais óbvia. Borávia tem uma cara de leste europeu, o idioma parece vindo dos Balcãs, mas não se engane. O país hipermilitarizado e aliado político dos Estados Unidos com um velho senil escroto de presidente é, obviamente, Israel. E isso fica mais explícito quando vemos que Jharnpur é um país totalmente codificado para o Oriente Médio, que não tem um exército para se defender e um povo humilde que só quer ser deixado em paz. Obviamente, Palestina. Muitos falam por aí que pela Borávia ser meio leste europeu das ideias, o James Gunn estaria misturando dois conflitos geopolíticos aqui, mas a Borávia já é do leste europeu dos quadrinhos e se você olhar o filme pela ótica Ucrânia e Rússia, não faz sentido, até porque Rússia nunca foi aliada dos Estados Unidos. E bem, o que acontece é que o Superman impede a invasão e isso causa polêmica. Afinal, ele acabou de interferir por conta própria, sem permissão, em assuntos de relações internacionais. E ele, apesar de ser um alienígena, é tratado pelo povo da Terra, até certo ponto, como um cidadão americano. Isso culmina em um meta-humano chamado Martelo da Borávia, que é o Ultraman do Lex Luthor disfarçado, a ameaçar os Estados Unidos e dar um pau no Superman. Te agarro pela cabeça assim no pescoço, te dou um golpe assim com toda a minha força e te jogo. O filme começa aí, com o Superman derrotado e, mais importante, vulnerável. E essa é toda a graça do filme. O quanto ele se permite em deixar o Superman, o herói dos heróis, totalmente vulnerável e até à mercê de outros heróis. Aqui, francamente, ele tomou porrada como nunca antes no cinema. Nessa primeira cena vemos a mensagem que os pais do Kal-El deixaram para ele quando ele veio para a Terra. E ela tá cortada no meio. Mas ele vê essa mensagem como um motivador. Ele acredita que foi enviado para a Terra com o propósito de servir a humanidade com seus poderes, e essa mensagem, na sua suposição, seria a confirmação disso. Mas lá pro meio do filme, o Lex Luthor invade a Fortaleza da Solidão com o Ultraman e a Engenheira, e ele consegue extrair a mensagem completa. E aí vem uma liberdade criativa complicada do James Gunn. Eu não entro no mérito de ser ou não uma boa decisão, até porque eu não tenho esse calibre todo de quadrinho, e nem lá muito apego pelos pais do Superman. Mas eu tenho direito a uma crítica. O Jor-El e a Lara enviaram o Superman para ser um conquistador e passar a pique em todo mundo da Terra. Isso tem uma questão bem problemática com a semântica de imigração do Superman. Ele é basicamente o maior imigrante de todos dos Estados Unidos, e fazer ele ter sido enviado aqui para superpopular e dominar é meio complicado. Eu não acho que seja de propósito com esse sentido, não tem por que achar também, o James Gunn já falou favoravelmente a respeito de imigrantes em entrevistas, e os filmes dele são, no geral, extremamente progressistas, apesar de um pouco liberais. Mas eu espero que ele explore isso melhor nos outros filmes do DCU para não cair na falácia do John Byrne. Se eu fosse chutar o que aconteceu, eu diria que ele só nem pensou muito por esse lado e pela produção corrida desse filme, que nem esse vídeo aqui, porque eu adiei ele 2 semanas e perdi o hype completamente do filme. Ele só fez o que foi melhor pro roteiro e, de fato, funcionou pro arco desse filme, devo admitir. Ao descobrir essa mensagem, o Superman fica desnorteado. Ele continua fazendo bem, mas ele tá mais sem propósito do que nunca. Ele vai salvar o Krypton nesse meio tempo, é aprisionado pelo Lex Luthor e passa por poucas e boas. E olha, essa parte do filme em especial é deliciosa, porque tem todos os absurdos de quadrinho que eu podia pedir a Deus. Parece que eu enrolei um gibi da Era de Prata e fumei. Aliás, esse filme tem uma vibe de quadrinho muito forte. Eu acho que eu não vejo nada assim desde Scott Pilgrim ou Flash Gordon de 1980. Parece que eu só comprei um quadrinho na banca e saí lendo. É bem interessante isso. No fim dessa aventura, Lois Lane leva ele para a Fazenda dos Kent, onde ela vê ele completamente vulnerável, sendo cuidado pelos pais, e vê o quarto dele de adolescente, com os pôsteres da banda pop de rádio que ele acha que é punk, porque ele simplesmente não ouve tanta música. E é uma cena muito bonita, ver a Lois descobrindo o lado mais humano possível do Clark, e vendo que ela não precisa ter medo de amar ele, mesmo ele sendo Superman. Mas lindo mesmo é o dia seguinte. Ele ainda tá perdido e o Jonathan Kent vem conversar com ele. Nessa troca, o Clark diz que a mensagem dos pais dele, a desilusão que ela trouxe, deixou ele sem rumo. Mas o Jonathan diz: Well, I'd say what
You wanted that message to me. It says a whole lot more about you than what anyone meant for it to me. E ele fala sobre como não é trabalho dos pais ditarem o que os filhos vão ser, só dá as ferramentas necessárias para que eles cometam os próprios erros e aprendam. Your choices, Clark. Your actions. That's what makes you who you are. I'm Jimmy Gunn. Logo depois disso, a Borabi, achando que o Superman ainda está preso, vai invadir Jahanpur de novo, mas ao mesmo tempo Lex Luthor criou uma fenda dimensional que está comendo Metrópolis. E aí o Superman tem que resolver isso junto com o Senhor Incrível, deixando a Borabi para depois. Contexto importante, durante o filme todo a gente vê a Gangue da Justiça, que é basicamente a Liga da Justiça da América na sua infância, e eles não levam o Superman muito a sério, e se recusam a ajudar ele com a questão do Boravia, porque isso iria de desencontro com os interesses do governo dos Estados Unidos, obviamente, e possivelmente da Stag Industries, que meio que financia eles. Isso não é tão bem explorado no filme, mas é algo a se pensar. Nesse final, em compensação, vendo a crise pela TV e vendo que o Superman não ia poder ir lá ajudar, mesmo com um povo, sobretudo as crianças de Jahanpur chamando por ele, eles decidem ir lá salvar o dia. E isso é muito interessante aqui. De novo, um pouco de metalinguagem. O Superman nesse filme não salva o dia sozinho. Ele inspira os outros heróis a salvarem com ele. Assim como o quadrinho dele inspirou os heróis que vieram depois. Esse filme, mais do que qualquer outro, mostrou um Superman extremamente humano. Pasmem, ele literalmente fala isso na sua cara. That is where you've always been wrong about me, Lex. I'm as human as anyone. I love, I get scared. I wake up every morning and despite not knowing what to do, I put one foot in front of the other and I try to make the best choices I can. I screw up all the time. But that is being human. And that's my greatest strength. E isso é bom. É nível de desenho animado do Bom Dia e Companhia de ingenuidade infantil. Mas é ótimo que seja assim, principalmente para esse filme. O público como um todo precisa disso para entender, de uma vez por todas, que isso é o Superman. Que o Superman nunca foi um chato invencível. Esse filme é o que o personagem sempre foi. Bobo, inocente e idealista. E nenhuma dessas coisas são ruins. O fato de que nós como sociedade temos nos afastado tanto dessas coisas que não conseguimos mais ver elas com bons olhos, que é ruim. Esse filme mostrou que o Superman pode ser identificável para o público. E isso nem sempre é fácil. Porque, fala sério, quem se identifica com o Superman? Chega a ser contraintuitivo. O Homem-Aranha, ele corre atrás de ônibus, ele paga aluguel, ele leva toco. Ele tem que sacrificar a própria vida pessoal para ser super-herói. Enquanto o Superman é famoso justamente por conseguir fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e sempre dar um jeito. E eu duvido muito que a Fortaleza da Solidão tenha conta de luz. Mas nesse filme, eu e todo mundo que tem sangue vermelho e um coração pulsante conseguiu se identificar com ele. E essa é a magia do personagem. Ele não é a superfície superpoderosa e imbatível. Ele é o que está por baixo da capa. Grant Morrison, que escreveu o Superman Grandes Astros, colocou da melhor forma. O Superman é uma metáfora. Ele tem os mesmos problemas que nós, mas em uma escala monolítica. Se o Superman leva o cachorro para passear, ele o leva para passear pelo cinturão de asteroides, porque ele pode voar no espaço. Quando os parentes do Superman visitam, eles vêm do século 31 e trazem algum conquistador monstruoso infernal do futuro. Mas ainda é uma história sobre parentes visitando. Todos nós temos as nossas Lois Lanes que corremos atrás, nossos deveres que às vezes parecem tão impossíveis quanto salvar o mundo, e nossas fortalezas de solidão, onde descansamos e nos recuperamos depois da batalha de cada dia. Mas o que torna ele herói, além de super, é a atitude dele e o que isso representa. O Superman é gentil, educado, extremamente honesto e sincero. A cueca por cima da calça ter voltado nesse filme não é só por estética. É uma afirmação da sinceridade do personagem. É assumir a natureza inocente e quase infantil dele e provar que ele nunca precisou de nenhum grande revisionismo para ser interessante, porque ele nunca foi chato. Ele representa tudo que a nossa sociedade atual tira sarro e faz pouco caso. Ele é o campeão dos oprimidos, ele ajuda quem precisa dele e ele não exclui nada nem ninguém dessa lista. Ele faz isso tudo sem esperar nada em troca, pela pura crença de que isso vai melhorar o mundo e inspirar outros a serem como ele. No meio do filme tem uma cena que basicamente resume o arco inteiro do Clark. O Krypto tá perdido e o Superman vai se entregar pro Lex Luthor para descobrir onde ele tá. Mas antes, ele vai falar com a Lois Lane, caso ele não volte. Ela questiona, afinal, por que ele faria isso tudo por um cachorro que nem é dele. E ele responde que o Krypto nem é um cachorro tão bom, mas ele tá lá fora em algum lugar sozinho e com medo. E isso é particularmente tocante aqui, porque dá pra ver que ele não tá falando só do Krypto, mas dele mesmo também.
Ele pergunta pra Lois Lane o que ela quis dizer há uns dias atrás, quando ela falou que o namoro deles talvez não funcionasse, e ela começa a falar sobre as diferenças entre os dois, como ela é uma garota punk da cidade grande, desconfiada de tudo e de todos, e ele é o Superman, que ama tudo e vê beleza em tudo e confia nas pessoas. E pra isso ele responde: Maybe that's the real punk rock. E essa é a ideia que mais ficou comigo e com muita gente depois que o filme terminou. A gente vive em um mundo em que tem um genocídio acontecendo, sendo registrado e transmitido em tempo real, e mesmo assim a maioria ignora. Governos mundiais não mostram muito sinal de ação contra esse crime, e enquanto isso tem crianças morrendo. Nas cidades é comum ver gente sem teto e julgar isso como normal. Existem ativistas que resgatam animais de estimação de pessoas em situação de rua, mas nada fazem para ajudar a pessoa em si. E quando alguém decide finalmente ajudar, só pode ser com câmera rolando. Há exceções, mas são ínfimas. Tudo é discriminatório, subdividido, avaliado e calculado para um ganho próprio. Tem gente passando fome e a indústria alimentícia deixa a comida apodrecer para não precisar baixar os preços. Se tem uma coisa que o nosso mundo não é gentil. Então, respondendo à pergunta central do vídeo, o Superman é o verdadeiro punk rock? A resposta é não. O filme novo, ou nem tão novo assim, é puro soft power americano. O próprio personagem sempre esteve ligado com uma ideia de excepcionalismo estadunidense. So what could you say that you felt Superman stood for, or stands for? Well, exactly the motto that they've used on the television show: truth, justice, and the American way. E por mais que o rebranding atual que troca o jeito americano por jeito humano seja muito bem-vindo, não muda que o personagem ainda representa em alguma capacidade um salvador americano tradicional para o mundo. Mas a graça da arte é justamente a subjetividade. E esse filme, mesmo na condição extremamente comercial e americana dele, trouxe à tona essa ideia de resistência. Os valores que o personagem do Superman cativa são, da sua própria maneira, contra a maré social. They can be a great people, Kal-El. They wish to be. They only lack the light to show the way. For this reason, above all, their capacity for good, I have sent them you, my only son. Em um mundo em que a ironia e a retórica reinam, ser sincero é contra a cultura. Em um mundo que valoriza a descrença, acreditar no nosso potencial de bondade é uma forma de resistência. Desigualdade, preconceito e individualismo são vendidos como natureza humana. Então ajudar o próximo e agregar os necessitados indiscriminadamente é um ato de rebeldia. E em um mundo tão dominado pelo ódio, ser gentil é o verdadeiro punk rock. I just wish you could all see the Earth the way that I see it. Because when you really look at it, it's just one world.